Boa noite, jornalistas da CPLP estão reunidos na capital são-tomense no primeiro encontro sobre mídia e cidadania. A cerimónia de abertura deste evento de 2 dias foi presidida pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social, Novas Tecnologias, Wendo Castro. Na presença de jornalistas de São Tomé e Príncipe, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal, o anfiteatro da Faculdade de Ciências e Tecnologia acolheu, esta segunda-feira, a cerimônia de abertura do primeiro encontro internacional sobre média e cidadania. Neste evento de 2 dias, os profissionais de imprensa vão refletir sobre o papel dos jornalistas no mundo de notícias falsas, o fenómeno de fake news e sobre jornalismo na atualidade. Este evento, em certa medida, está alinhado com as jornadas de reflexão que temos estado a promover anualmente no âmbito da celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Para recordar, este ano debruçamos-nos sobre o acesso às fontes de informação e a investigação jornalística como fatores de desenvolvimento, enquadrado com a proposta da Unesco, a informação como um bem comum. Este primeiro encontro internacional sobre média e cidadania enquadra-se na terceira quinzena da cidadania, organizado pela FONG-STP, em parceria com a Associação para a Cooperação entre os Povos, a Associação dos Jornalistas São-Tomenses, Fundação Novo Futuro e a Plataforma de Direitos Humanos e Equidade de Gênero. A sociedade civil organizada e os cidadãos em geral podemos contribuir também para que as informações sejam geridas de melhor maneira possível. E como é que nós podemos fazer isso? É melhorando a nossa participação de acordo com os diferentes mecanismos existentes. Estaremos a contribuir da melhor maneira para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe se percebermos que, além de ser um direito e um dever, a nossa participação é uma contribuição válida para a resolução de vários problemas na sociedade santomense. Na cerimônia de abertura deste encontro, financiado pela União Europeia e pela Cooperação Portuguesa, a representante da ACEP deixou um recado. Queríamos que as sessões sejam de partilha aberta, franca, entre todos e todas, sem receio de retaliações. Portanto, porque sabemos que a autocensura é um mecanismo de defesa face a determinadas ameaças. O governo, representado pelo Ministro da Comunicação Social, destacou as ações que o Executivo tem vindo a implementar através de aprovação de alguns diplomas. Nós já aprovamos uma série de diplomas que eu creio que podem vir a ajudar, têm vindo a ajudar a afirmação da classe jornalista, nomeadamente o Estatuto de Jornalista, o Código Deontológico Profissional, o Regulamento da Carteira Profissional. Está pendente ainda, mas nós estamos em fase de negociações avançadas, a implementação do Estatuto de Carreira de Jornalista. Um sinal de abertura, diz o Ministro, e mantendo a abertura ao diálogo com a classe dos jornalistas. Continuamos e vamos continuar abertos ao diálogo, continuamos e vamos continuar a valorizar também o papel das sociedades, das organizações da sociedade civil, independente e aquelas, sobretudo, que não tenham agendas obscuras. Nós entendemos o contexto do nosso país, sabemos que muitas vezes as pessoas são movidas ou levadas a agir por interesses outros, que não são aqueles verdadeiros, que são alicerçados naquilo que deve ser o papel das organizações da sociedade civil, mas, volto a dizer, o Governo está aberto, vamos continuar a dialogar, vamos continuar a participar nesses encontros, vamos continuar a ouvir e a tudo fazer para ajudar e manter esta parceria com as organizações da sociedade civil rumo ao desenvolvimento do nosso país. Ao longo dos 2 dias, o encontro aberto ao público irá proporcionar debate entre os jornalistas. Neste primeiro dia esteve em destaque a conferência pública sobre o papel do jornalismo na democracia, em que um dos oradores foi Adelino Lucas, secretário de Estado para a Comunicação Social.
São Tomé e Príncipe e Portugal vão assinar brevemente um novo Programa Estratégico de Cooperação PEC. Neste âmbito, o diretor do Executivo do Instituto Marquês de Valflor encontrou-se hoje com o Ministro da Saúde, Edgar Neves, para juntos fazerem o balanço das ações do projeto Saúde para Todos. Fazer o balanço das ações e perspectivar novas foi o objetivo que norteou o encontro esta segunda-feira entre o Ministro da Saúde, Edgar Neves, e o Diretor Executivo do Instituto Marquês de Valflor, no âmbito do Projeto Saúde para Todos, projeto este financiado através da cooperação portuguesa. Muito em breve, a assinatura do Programa Estratégico para a Cooperação entre Portugal e São Tomé nos próximos dias, torna-se indispensável fazer um balanço daquilo que tem sido esta fase de transição que acaba no fim deste ano e perspectivar tudo o que deve ser feito para os próximos 4 anos. Neste âmbito, segundo a MEDSAC, a opinião do titular da pasta da saúde sobre as áreas essenciais para a intervenção é fundamental. À luz daquilo que tem sido a Conferência para a Cobertura Universal dos Cuidados de Saúde, tentar passar de planos para operacionalização destes planos. Portanto, porque os planos a ficarem nas gavetas não dão resultados, portanto, temos que ser muito concretos em termos de objetivos, resultados, atividades, orçamentos e responsabilidades de todos os parceiros para se conseguir dar boa saúde para a população, conforme as suas capacidades, conforme as suas necessidades, de uma forma coerente, integrada e eficaz. A MEDSAC afirmou ainda que os cuidados primários de saúde e acesso rápido e de proximidade constituem base fundamental para qualquer sistema de saúde. A luta contra as doenças não transmissíveis, como a hipertensão, as doenças respiratórias, as doenças neoplásicas, os diabetes e outras doenças endócrinas, doenças da primeira infância, tudo isto são doenças não transmissíveis que hoje em dia ocupam cerca de 2/3 do perfil das patologias em São Tomé e Príncipe, e isto obriga a uma reflexão sobre o acesso a estes cuidados. Não é só identificar que existem estes cuidados, como podemos ler o perfil a nível capacidade financeira, acesso e resposta do sistema para estas doenças e permitir que estas pessoas tenham, sem entraves nenhuns, sem bloqueios, acesso a estes cuidados, porque aquilo que não é resolvido a nível primário vai ser aparecer com complicações mais graves e mais onerosas ao nível secundário. Edgar Neves recebe o diretor executivo do Instituto Marquês de Valflor para fazer o balanço das ações no âmbito do Projeto Saúde para Todos e perspectivar ações futuras à luz da assinatura do novo Programa Estratégico de Cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal, PEC, a ser assinado brevemente. O Programa Nacional de Alimentação e a Saúde Escolar, PNAS, já dispõe de um documento orientador para avaliar o estudo de alimentação escolar em São Tomé e Príncipe. O plano denominado Saber 2 foi validado esta segunda-feira durante um ateliê promovido pelo PAM em colaboração com o Ministério da Educação. Para a validação deste plano estiveram reunidos quadros de diferentes instituições ligadas à educação e áreas de segurança alimentar e nutricional do país. O Programa de Alimentação e Saúde Escolar é responsável pela refeição diária das crianças nas escolas e, para dar suporte a este programa, foi realizado um estudo para avaliar o grau da sua implementação. Ao longo desse mês, nós tivemos 2 consultores trabalhando exaustivamente no país, que fizeram uma série de entrevistas com todos os atores que estão envolvidos na implementação da alimentação escolar, tanto os atores do governo, como os parceiros de ONGs, das Nações Unidas, e visitaram também uma série de escolas em todos os distritos do país, para conhecer a realidade do programa aqui. A alimentação escolar é uma aposta no futuro, tendo em conta que um estudo realizado sobre esta matéria revelou que a cada dólar investido,
nela terá como retorno $6,9 no futuro, se cumprirmos os 180 dias letivos anuais. O plano ora validado vai permitir ao Ministério da Educação, através do PNAS, fazer uma boa gestão das suas atividades. Para isso, o Ministério conta com o apoio do PAMI. Essa é uma metodologia que vem sendo usada pelo PAMI há muitos anos já. Foi um exercício planejado junto ao governo, por liderança do Ministério da Educação, que busca avaliar o estado da alimentação escolar em São Tomé e Príncipe. Então, olhar para o Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar, o PNAS, e entender quais são os principais ganhos que esse programa teve nos últimos anos e quais são os principais desafios que são enfrentados por ele, para a gente se planejar melhor para os próximos anos, tanto o governo nas suas políticas, quanto nós, os parceiros, para sabermos como melhor podemos apoiar o PNAS. Introduzir dados, informações comparativas em políticas e instituições do setor educativo, com o objetivo de ajudar o Ministério da Educação e Ensino Superior, e em especial o PNAS, a fortalecer o seu sistema de educação. O governo, através do Ministério da Educação, valida o Plano Saber, que vai permitir avaliar o estudo de alimentação escolar em São Tomé e Príncipe. Arrancou hoje uma formação prática demonstrativa de 15 dias sobre o tratamento da peste dos pequenos ruminantes, designadamente a peste suína em São Tomé e Príncipe. Para efeito, encontra-se no país uma missão da União Africana para uma avaliação da situação desta doença animal no país, que, de acordo com o programa de trabalho, vai decorrer entre os dias 19 de novembro a 5 de dezembro. O diretor do Gabinete Africano de Recursos Animais da União Africana, que juntamente com o Ministro da Agricultura fez a abertura desta formação, garantiu que a sua instituição está preocupada com a garantia da segurança alimentar em África, por isso desenvolve todos os esforços no sentido de minimizar os prejuízos que podem advir de uma epidemia da peste sobre os pequenos ruminantes em São Tomé e Príncipe. A elevada incidência das doenças animais transfronteiras tem um grande impacto em África e a incapacidade de as controlar ou de as eliminar rapidamente constituem um obstáculo maior à nossa aspiração e um setor de recursos animais competitivo. Em alguns países da África e não só, já se verifica a doença animal da peste suína africana. Esta formação, que está a ser dirigida por uma missão da União Africana, tem para o Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural uma importância técnica que assenta numa visão estratégica do Governo de Segurança Alimentar. No nosso entender, é para o país de extrema importância, por se tratar, sobretudo, de uma visão de trabalho cuja finalidade tem sua expressão técnica, científica e econômica, assente na visão estratégica que temos para a garantia da segurança alimentar nacional no país. O governo considera que, apesar da doença não chegar ainda a São Tomé e Príncipe, esta formação ajuda na prevenção de possíveis surtos de doenças em áreas de criação de pequenos ruminantes, incluindo caprinos e ovinos. Só com determinação e conhecimentos técnicos e científicos dos quadros nacionais, o país estará em condições de garantir a soberania alimentar e nutricional às nossas populações, particularmente mais vulneráveis. A formação prática e demonstrativa da peste de pequenos ruminantes vai ser efetuada em simultâneo com a recolha de amostras de soros durante 3 dias. A Polícia Nacional procedeu no final de semana 21 detenções e registrou um total de 53 ocorrências criminais, com destaque para crimes de violência doméstica, de ofensas corporais contra a pessoa e contra o património, bem como o crime da ordem e tranquilidade pública. Este fim de
de semana, a Polícia Nacional registrou um total de 53 ocorrências, no geral, com uma diminuição de 9 ocorrências em comparação com o fim de semana anterior. Relativamente ao crime contra pessoas, foram registradas 29 ocorrências, com uma diminuição de 11 ocorrências em comparação com o fim de semana anterior. Para o crime contra o património, foram registradas 21 ocorrências, com um aumento de 3 ocorrências, e crimes contra a ordem e tranquilidade pública, com 4 ocorrências, com um aumento de 1 ocorrência. Para essas ocorrências, a Polícia Nacional efetuou 21 detenções, sendo que houve um aumento de 12 detenções. Para os crimes que mais foram registrados pela Polícia Nacional neste fim de semana, é de referir que, relativamente aos crimes contra o património, nomeadamente o crime de abuso de confiança, foram registradas 6 ocorrências, com aumento de 2 ocorrências. No crime de furto, foram registradas 12 ocorrências, com aumento de 3 ocorrências. Para os crimes contra pessoas, nomeadamente o crime de violência doméstica, foram registradas pela Polícia Nacional 6 ocorrências, onde houve uma redução de 8 ocorrências. O crime de ofensas corporais, foram registradas 8 ocorrências, com aumento de 2 ocorrências. Acompanhe o balanço policial. No final deste telejornal, terminou o primeiro retiro do empoderamento político das mulheres. O evento foi promovido pela Associação Mamacachina, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Foram 3 dias que as mulheres pertencentes a diferentes partidos políticos com assento parlamentar, da Rede das Mulheres Parlamentares, mulheres da sociedade civil, estiveram reunidas no primeiro retiro do empoderamento político das mulheres de São Tomé e Príncipe. O retiro tinha como propósito dar a conhecer a estas mulheres a nova lei da paridade, que assegura a representação de 50% das mulheres na liderança política no país. Nós estávamos a precisar mesmo desses encontros. Há momentos que nós temos que nos reunir para discutir os problemas do nosso país. Por exemplo, assinou-se agora uma convenção, né, entre os partidos políticos, que é uma coisa muito importante, que acredito que faz falta, sim, no nosso Parlamento, a representatividade das mulheres santomenses. O mundo é feito de homens e mulheres, então São Tomé e Príncipe precisa tanto de homem como mulher para o desenvolvimento do país. Então, para mim foi magnífico e é a primeira vez que eu vejo as mulheres do São Tomé e Príncipe, não é? Não vejo aqui mulheres de MLCP, PCD e UDD por aí, mas vejo as mulheres de São Tomé e Príncipe, é muito importante e que acredito que nós temos que continuar assim. O momento serviu também para que estas mulheres compreendessem que junto faz a diferença. São Tomé e Príncipe temos vivido momentos de grande divisão política ou partidária, em que parece que não há pontes entre os vários partidos. E estas mulheres, ao longo destes dias, demonstraram que é possível fazer pontes e que se pode ter partido diferente e que tentar, em conjunto, construir São Tomé e Príncipe. Eu acho que elas deram um exemplo enorme, não só para São Tomé e Príncipe, mas para a África Central e para toda a África. A representante da Rede de Mulheres Parlamentares, Cristina Dias, em representação das participantes, exortou aos partidos e às suas estruturas a harmonizar os estatutos dos partidos para promover as mulheres em posição de liderança nas estruturas dos partidos e assegurar a participação equitativa e em lugares elegíveis, mínimo 30%, nas próximas eleições locais, regionais e legislativas. Apoiar a adoção da lei de paridade e que a mesma deve assegurar uma representação de 50-50 de mulheres e homens em todas as esferas de liderança e decisão política. Ter em conta e incluir nos manifestos dos seus partidos as necessidades das mulheres para promover o empoderamento e equidade de gênero. A realização deste evento sobre empoderamento político das mulheres é da iniciativa do PNUD em colaboração com a Associação Mamacachina. Foi a pedido das presidentes das estruturas e da Rede das Mulheres Parlamentares que fizemos isto antes dos congressos dos partidos, para que as mulheres possam ir aos congressos e possam estar dentro dos partidos e a dizerem: nós temos direito, estamos aqui e queremos ter o nosso lugar. Eu estou
muito mais feliz do que eu pensava. Já assisti a encontros destes noutros países, mas a solidariedade que vi entre mulheres dos vários partidos a partilharem problemas de violência doméstica, de preocupação e de compromisso foi, acho que, a primeira experiência mais gira que eu tive em todos os países que eu já fiz, e já fiz muitos. O primeiro retiro político das mulheres de São Tomé e Príncipe ficou marcado com a assinatura da declaração do CATAP pelas líderes das estruturas femininas de cada partido com assento parlamentar. A Associação Santomense para a Promoção Familiar lançou hoje a campanha internacional de testagem de doenças virais. A campanha comporta um ciclo de testes grátis por todo o país entre os dias 22 e 28 do mês corrente. Entre os dias 22 e 28 do mês em curso, a Associação Santomense para a Promoção Familiar, ASPF, levará a cabo uma campanha de testagem a nível nacional. A campanha foi lançada esta segunda-feira no âmbito da Semana Internacional de Testes, promovida todos os anos pelos países da Comunidade da Língua Portuguesa. A abertura da campanha foi dada numa cerimônia presidida pela presidente da feira da organização, na presença do diretor executivo da mesma. É uma semana muito importante para a vida da associação, tendo em conta que é uma semana que coincide e termina com a data marcante que é o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Também nessa semana celebra-se a Semana dos 16 Dias de Ativismo e temos também toda a questão do laço branco, a problemática da violência baseada no gênero. Portanto, é uma semana muito importante para as atividades, para a finalização das atividades do ano da associação. Portanto, é um marco importante no qual a participação voluntária dos nossos membros é importante. Essa semana vai desenvolver ao longo do continente africano. Nós vamos ter todos os países de expressão portuguesa fazendo o teste. Na África, na Ásia, que temos o Timor-Leste, e temos também na Europa, Portugal, e na América, o Brasil. Portanto, todos esses países, em princípio, as associações vão estando fazendo o teste. Essa semana que dá abertura hoje, que tem o seu lançamento hoje, no dia 22, com duração de 7 dias, vai terminar no dia 28, hoje é o lançamento. Nós estamos gratos pelos nossos parceiros, que é a Colisão Plus. Nós temos os nossos amigos da saúde, apoio à saúde e à vida, que tem participado conosco no ano passado e também que vai participar conosco nesse ano. Nós só temos que agradecer e pedir a colaboração da população em aderir aos testes. Durante esta campanha, levarão a cabo os seguintes testes. Teste de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis eram a gama daquilo que é feito em todos os países de expressão portuguesa. E nós acrescentamos também o teste de paludismo, que é uma endemia no nosso país. Acrescentamos também a possibilidade das pessoas poderem fazer o teste rápido de urina, assim saber qual é o seu estado em um conjunto de doenças que são endêmicas também no nosso país, e contribuir para o conhecimento da situação sorológica dos nossos funcionários, voluntários e da população em geral. Nesta terça-feira, a Praça Yongato será o palco da primeira concentração para a testagem, que marcará o pontapé de saída desta campanha no terreno. O país volta a não registrar casos positivos da Covid-19, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, 3 pessoas recuperaram da doença em São Tomé. Neste momento, só há uma pessoa em isolamento domiciliar em São Tomé e nenhuma na Ilha do Príncipe. Total de pessoas com Covid-19 confirmado, 3.731. Nas últimas 24 horas, não se registrou casos positivos da Covid-19 a nível de São Tomé e Príncipe. Total de pessoas com Covid-19 sob vigilância, 1. Em isolamento domiciliar na ilha de São Tomé. Total de mortos, 56. Total de recuperados, 3.674.
Nas últimas 24 horas, registrou-se 3 casos recuperados da Covid-19 a nível de São Tomé. Total da dose da vacina contra a Covid-19 administrado, 114.251, sendo, na primeira dose foram administrados 82.183 doses. Na segunda dose foi-se administrado 32.068 doses da vacina contra a Covid-19 a nível de São Tomé e Príncipe. As equipas de 6 de setembro e do Agorasport de Monte Café continuam a liderar o Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão com 18 pontos cada. Este fim de semana, na disputa da 7ª jornada, o 6 de setembro bateu o Praia Cruz por 3-1, enquanto o Agorasport de Monte Café venceu o Palmar por 2-1. O destaque da jornada vai para a vitória do Sporting de São Tomé. Foi diante do Reboque por 3-1. Com esta vitória, o Sport de São Tomé conquista os seus 3 pontos no campeonato. Nos outros jogos, o Desportivo da Correia empatou uma bola diante do Guadalupe e a Aliança Nacional de Pantufo também não foi além do empate a 0 com o Caixão Grande. Na Ilha do Príncipe, o fim de semana foi de 2 goleadas, uma imposta pelo Porto Real ao da PB por 5-0 e outra dos Operários sobre o Sporting do Príncipe por 4-0. Enquanto isso, o 1º de Maio venceu a equipa de Sundi por 3-2. A Casa das Artes, Criação, Ambiente, Utopias Cacau foi palco de um concerto musical intitulado Bungaliv Vilha, dos músicos portugueses João Afonso e Rogério Pires. O concerto insere-se no âmbito das atividades artísticas e culturais no quadro da lusofonia e foi organizado pela Embaixada de Portugal. Foram muitos os portugueses que se dirigiram à Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopias Cacau para assistir ao concerto Bougainvillia, com o objetivo de ouvir a música do seu país e a mistura do ritmo musical dos Palop, projetado pelos músicos portugueses João Afonso e Rogério Pires. Durante o concerto, os dois cantores animaram a noite e encantaram as pessoas com as suas músicas. É um trabalho sobre livros, em que eu abordei grandes obras literárias, fiz poemas sobre essas obras literárias e musiquei. E depois convidei grandes escritores que eu admiro muito, para comentarem, escreverem textos sobre essas obras literárias e não sobre as canções. E, juntamente com o meu amigo Miguel Fevereiro, que foi o responsável pelos arranjos e pela produção do disco, fiz as canções e depois fizemos um livro. Portanto, é um trabalho que vai sair em livro e depois, no princípio, sai o disco. É um trabalho que espero que me traga de novo a São Tomé. Neste concerto, os músicos portugueses aproveitaram também para dar a conhecer à comunidade portuguesa que se encontra no país o recente trabalho que pretendem divulgar ainda no mês de novembro. Nós temos uma empatia enorme, temos um projeto que se chama Bougainvillia, 2 vozes, 2 guitarras, e tocamos já há bastante tempo e temos um entrosamento e um conhecimento que nos leva a ter um prazer muito grande em cantar e a tocar para as pessoas. Eu acho que isso, quando o som e tudo o resto resulta, quando a nossa música comunica, nós comunicamos, isso transparece e sai para o outro lado e esse calor humano sentimos-lo. O single, o Príncipezinho e os Lusíadas são temas do recente trabalho do músico português João Afonso, que considera que a música é a alma dos livros. O Eduardo Lourenço dizia que a música é a alma dos livros, por isso eu espero ter conseguido, ou termos conseguido este cruzamento entre linguagens diferentes, porque há uma abordagem sobre estes livros, sobre estas canções, de escritores, de ilustradores, de fotógrafos, e por isso, e cantor como eu, né? E músicos.
E para quando será lançado esse trabalho? Vai sair dia 29 deste mês. Quantas faixas musicais compõem a sua... São 14 faixas, 13 livros e a quarta é um rabinho, digamos, é quase como que uma afirmação do fim dos livros. Além da receptividade, a mistura de músicas portuguesas com as músicas africanas proporcionou uma noite maravilhosa para os presentes. Estou a gostar muito, é a minha primeira noite cultural em São Tomé, onde estou há 2 meses numa missão das Irmãs Franciscanas de Guadalupe. Achei uma sonoridade que mistura música portuguesa com um bocadinho de música africana e gostei muito das violas. E acho umas vozes muito bonitas, têm reminiscências também de Zeca Afonso, um bocadinho soa a música brasileira. Para mim foi uma agradável surpresa e uma noite muito agradável. Este espetáculo é a expressão de várias leituras da lusofonia, com manifestações musicais de diferentes proveniências e um repositório de canções mais antigas que muito nos apraz registar. Portanto, quero agradecer aos músicos pela presença aqui em Santo Tomé e por terem brindado a todo o público que esteve aqui no Espaço Cacau um espetáculo que nos conforta depois de tanto tempo de ausência. Depois de uma fase que atravessamos com pouco contacto com o público, tenho tido algum contacto público, mas não muito, esta receptividade encheu-me o coração de alegria e houve ali 3 momentos especiais, uma música de um tema novo, um tema do meu tio José Afonso, e depois foi o tema que fiz a São Tomé e Príncipe, que se chama Verde para Querer. Tivemos que o repetir porque houve de facto uma emoção do outro lado e as pessoas, sem a conhecerem, a maioria não conheciam a canção, cantaram-na e foi muito emotivo. Posso dizer que vou de copo cheio, mas neste caso de água, daqui a bocado de um copo de vinho, para ficar mais feliz. E há motivo para voltar? E há motivo principalmente para trazer um novo trabalho e não só, para vir a Santo Tomé. Cantores João Afonso e Rogério Pires realizam um concerto na Cacau com o objetivo de animar a noite dos portugueses em São Tomé. Além da música, os cantores portugueses dizem que gostam muito de literatura. E com esta notícia concluímos a edição de hoje do Telejornal. Boa noite.